Estamos dando início a mais um programa Anatomia do Poder, em que procuramos demonstrar e mostrar aos telespectadores como é o poder por dentro das entidades públicas e privadas. E hoje eu tenho o privilégio de trazer como nosso convidado o presidente da Associação Comercial de São Paulo, talvez a mais antiga entidade de classe do estado de São Paulo, mais do que centenária, que é a Associação Comercial. O Rogério Amato é o seu presidente e uma longa amizade me liga não só a ele como a seu pai, que foi presidente da Fiesp, aliás, um dos grandes presidentes que marcou época na Fiesp, Mário Amato. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o papel da Associação Comercial como líder das entidades de classe e a primeira pioneira das entidades de classe no estado de São Paulo, como ela tem trabalhado, tem o seu próprio jornal, o Diário do Comércio, que aliás é um jornal de grande circulação e tem um dos mais talentosos jornalistas, que é o Rabinovitch, e que consegue manchetes que eu entendo que raramente se encontram no mundo inteiro, manchetes no estilo do Rabino, da forma que é o Rogério Amato que aqui está. Eu gostaria, Rogério, para o nosso telespectador, que através do nosso programa tem desventrado o poder por dentro, tem conhecido na anatomia do poder como é a Associação Comercial, os seus anos de vida, o trabalho e a sua presidência. Na segunda parte, nós vamos conversar um pouco dos projetos que estão em andamento. Muito bom. A Associação Comercial, eu tive o privilégio agora recentemente de estar na Bahia, comemorando 200 anos da primeira Associação Comercial do Brasil. Acho que pouca gente sabe que foi Dom João VI, quando desembarca com as suas tropas e toda a burocracia, e os navios ingleses começam a fazer as primeiras transações comerciais na Praça do Porto. Aliás, a expressão declaração à praça, né, nome limpo na praça, vem dessa origem, né, dali da Praça do Porto. E então os navios ingleses na época veem aquele movimento e chamam aquilo de Chamber of Commerce, que foi traduzido por associação comercial. Portanto, ela nasce espontaneamente onde existe uma atividade econômica. Ela tem uma característica que é diferente de todas as demais, porque as pessoas que estão lá estão porque querem. Ninguém está ali forçado por uma legislação ou é totalmente independente de governo, nós temos uma liberdade de atuação. E muito importante, é a prestação de serviço aos associados que nos mantém financeiramente. Por isso, nós temos muita legitimidade. Quer dizer, quando nós falamos de uma maneira muito livre, muito aberta. E essa relação com essas pessoas faz com que nós tenhamos um sensor humano, um sensor muito importante, que às vezes a gente perde nas grandes associações. Né? Mas é interessante esse aspecto do espectador. Quando nós vamos falar em associação comercial, Federação do Comércio, sindicatos, há uma diferença muito grande. A associação comercial é uma associação civil. Sendo uma associação civil, tem essa liberdade que o Dr. Rogério Mato apresentou, no sentido de que ela tem liberdade total, vive porque os associados sabem da sua importância, enquanto que o movimento sindical é diferente. Quer dizer, há toda uma vinculação ao Ministério do Trabalho, eles têm que ser sindicalizados, têm um controle do governo, têm uma liberdade menor do que as associações civis. Por isso é que o Rogério fez questão de distinguir o que é a associação comercial de outras entidades do comércio, mas vinculadas em nível de sindicatos, federação ou confederação. E não estamos aqui fazendo nenhum demérito. Até porque, na verdade, elas se complementam. Exatamente. Né? Mas tem um fato interessante aí, o senhor sabe disso, mas para todos os ouvintes acho importante, o fato de que na Revolução de 32, a intendência da Revolução de 32 foi a Associação Comercial, foi ali. Foi a diretoria da Associação Comercial e naquele local é que a intendência se fez ali. Tanto é que essa diretoria foi exilada junto com a diretoria do Estado de São Paulo. Pouca gente sabe disso. Fala-se do Estadão, né, que a diretoria foi exilada, mas junto foi a diretoria também da associação. O que nos dá uma outra característica é essa enorme herança moral. Quem senta naquela cadeira ali não faz o que quer, do jeito que quer. Ele tem que acreditar nessa enorme herança moral que nós temos, né? Quer dizer, a liberdade total
da capacidade, a liberdade total de empreender, a liberdade de expressão sem qualquer adjetivação. Nós temos também o aspecto do respeito aos contratos, né? Isso tudo está no nosso DNA. Quer dizer, nós temos obrigação de fazer com que... Essa é o nosso trilho maior que nós temos essa obrigação. E só completar, na Revolução de 32, quando São Paulo perde, né, o Getúlio tenta acabar com a associação comercial. Não consegue, tenta acabar por decreto, etc., e não consegue. Então, aí é importado o modelo italiano, que cria todos os demais sindicatos e pica a representação empresarial, indústria, comércio, serviço, etc. Então, nós temos uma história que 117 anos a Associação Comercial está fazendo esse ano, e são 420 no interior do Estado. Não, isso eu acho extremamente importante. O telespectador muitas vezes fala assim, Revolução de 32, e poucos sabem que, apesar de São Paulo ter sido derrotado, foi o momento maior da história constitucional do Brasil, que nós geramos a Constituição de 34, e os fundamentos da Constituição de 34 continuaram de 46, na de 67 mais ou menos, mas da 88 tranquilamente. E foi um momento, efetivamente, que São Paulo lutou, foi chamada a Revolução Constitucionalista por isso. E realmente o modelo italiano corporativista, que era do Mussolini e o Hitler, tinha uma tendência aos regimes fascistas e nazistas, ele não era assim totalmente avesso aos regimes, e a ação comercial, lá da Faculdade de Direito, Estado, e aquela reação de quase 3 meses de luta contra o governo central. E é interessante um dado, eu sei que você é corintiano, mas vale a pena o telespectador saber em relação a São Paulo. Getúlio perseguiu de tal forma São Paulo, e a Associação Comercial, o Estado de São Paulo, estudantes da Faculdade de Direito, que proibiu que as cores da bandeira paulista, que a bandeira paulista fosse exibida nos prédios públicos. E na inauguração do estádio de Pacaembu, São Paulo Futebol Clube era um clube pequeno, aliás, o próprio nome de São Paulo Futebol Clube. Havia o Floresta, o Tietê, o Corinthians, o Palestra Itália, o Paulistano, de onde São Paulo saiu. Exato. E, em outras palavras, era uma delegação pequena. E o Getúlio veio para a inauguração. E à medida que vão entrando as diversas delegações no estádio, elas são aplaudidas. Mas no momento que entra a delegação de São Paulo, que era uma delegação extremamente pequena, era um time de futebol com as cores da bandeira paulista, o estádio inteiro se levanta contra. Na verdade, não estavam aplaudindo São Paulo, estavam aplaudindo as cores contra o Getúlio, e sem parar até entrar no centro do estádio do Pacaembu. E o Getúlio percebeu que aquilo era contra ele. E daí veio o nome de o mais querido da cidade, porque, na verdade, não era um apoio ao São Paulo Futebol Clube, era uma reação ao Getúlio, que perseguiu, por causa da Revolução de 32, durante todo o seu período, ele tinha uma resistência muito grande a São Paulo. Né? Interessante, eu não conhecia essa história. Não conhecia. Mas acho que nós devemos ir para outros assuntos de convergência, né, e deixar esse assunto que nós divergimos. Não, mas isso é para mostrar o que representou, claro. Porque nós fomos proibidos de ter a bandeira paulista nos prédios públicos depois de 37. Essa história tem que ser recontada. Nós estamos num momento que a história está sendo reinventada, né? E eu acho que era importante a gente deixar marcadas essas coisas. São Paulo lutou pela Constituição, pela legalidade, né? Pelos seus princípios, por valores, etc. Então, a associação está muito ligada a isso tudo. E nós sempre tivemos um negócio, quer dizer, a prestação de serviço de informação, que vem lá dos 200 anos, da Praça do Porto, né, saber quem está pagando, quem não está pagando, deu origem ao serviço de proteção de crédito. Quer dizer, a origem do serviço de proteção de crédito está ligada a essa nossa, esse DNA de prestar serviço ao nosso associado. Então, recentemente nós tivemos uma mudança muito importante, que foi a desmutualização desse negócio. É um negócio muito grande, o negócio da informação hoje é um negócio mundial. Praticamente 2 ou 3 empresas hoje dominam o mundo todo nesse aspecto, porque são milhões de informações que têm que ser processadas diariamente. Os investimentos em equipamentos são brutais e são rápidos, eles perecem com rapidez. Tornam-se obsoletos rapidamente. Em 6 meses, equipamentos grandes se tornam obsoletos. E cada vez mais isso exige
volume de informações no mundo inteiro. Quer dizer, hoje uma pessoa aqui no Brasil quer vender para Tanganica e tem que saber se o sujeito lá tem crédito ou não, etc., e vice-versa, né? Então o mundo ficou pequeno desse lado. O mundo digital mudou a característica de como nós operamos esse processo. Então hoje existe uma empresa que é a Boa Vista, foi feita uma desmutualização, né? E nós temos um enorme desafio aí, que é fazer com que a associação, a nossa querida associação e a Federação das Associações se volte novamente para os seus fundamentos, quer dizer, para que ela tenha um papel institucional importante. E é isso que nós estamos tentando fazer lá. E a sociedade de proteção, nós estamos terminando esse bloco, Rogério, mas essa proteção ao crédito foi uma das grandes conquistas. Inclusive, houve reação dos mal pagadores e, no final, os tribunais confirmaram. Na verdade, no momento que eles pedem o crédito, eles mesmos autorizam que se faça um controle que possa se informar esses órgãos. E dessa maneira se garante o bom pagador e, ao mesmo tempo, que o comércio não venha a sofrer calotes contínuos porque não conhece o perfil daquele que está comprando a prazo. E a maioria das pessoas paga em ordem, quer ter o seu nome limpo. O brasileiro tem esse valor, é muito forte isso, né? Então é uma minoria que é contumaz, etc., que cria esse problema. Aliás, um dado interessante. As pessoas mais simples são aquelas que são melhores pagadoras. É impressionante. O crédito é muito importante. Para elas, né? a honra... O crédito é muito importante. Quer dizer, acreditar que ela é capaz de pagar as coisas, de fazer, é muito importante. Rogério, nós estamos terminando esse bloco, depois nós vamos falar no segundo bloco sobre os projetos, as lutas institucionais da Associação Comercial. Vamos agora aos nossos comerciais. Damos continuidade ao nosso programa Anatomia do Poder, em que analisamos o poder privado e público por dentro. Hoje, com o privilégio de termos aqui Rogério Amato, presidente da Associação Comercial de São Paulo, das mais antigas, se não a mais antiga instituição empresarial de São Paulo, e que tem lutado no curso desses anos por uma série de reformas e participado das reformas institucionais do Brasil. Eu lhe ofereço... O Rogério, é um livro, O Direito Tributário no Brasil, mas, na verdade, é uma reflexão sobre o sistema tributário realizada por juristas e economistas, analisando como podemos fazer reforma através dos caminhos jurídicos, constitucionais e, ao mesmo tempo, à luz da visão econômica das necessidades. Aqui escreve o Delfim Neto, o Ricardo Lobo Torres, o Rui Martins Altenfeld, o Gabriel Junqueira, o Denis Rosenfeld, o Condorcet Rezende, do Rio de Janeiro, Paulo Rabelo de Castro, meu próprio filho, o Rogério e eu. Então, eu lhe ofereço, eu acho que nas lutas que vocês têm, isto é interessante que se examine. Eu até mostraria para a Câmara, a edição é da Quartier Latam e do Conselho Superior da FEComércio de São Paulo. Mas, Rogério, vocês estão hoje em algumas frentes, por exemplo, reforma tributária, reforma política e reforma do Código de Processo Civil, em que a posição sua, como das instituições de direito, é de reserva absoluta. Isso tem nos preocupado muitíssimo, a nós advogados, a nós professores de direito. E eu gostaria de saber a posição da Associação Comercial a respeito. Bom, primeiro, quero dizer que nós estamos envolvidos nisso, porque todo esse movimento, sempre que diz respeito a alguma área do direito tributário, ou do direito de uma maneira geral, né, o seu envolvimento é sempre permanente nessas matérias. Mas o caso do Código de Processo Civil, nós somos leigos, mas quando nós fomos alertados do perigo que está correndo, quer dizer, nós temos uma concentração enorme de poder nas primeiras instâncias, né? E a título de simplificar, quer dizer, essas simplificações às vezes são muito complicadas, né? Fazer isso de uma penada, fazer isso de uma forma como está sendo feita, nos causa bastante apreensão. Então nós estamos apoiando como é que chama, o projeto do professor Cláudio, né? E também tem várias autorias e junto com Wilson Paulo de Carvalho. Exatamente. Obrigado por lembrar.
Então, nós estamos apoiando esse projeto de todas as formas possíveis, porque a associação tem uma característica que é o seguinte, como nós operamos? Nós temos, por exemplo, deputados federais, mas eles têm a sua base em São Paulo. Então, através da base em São Paulo, né, ele democraticamente ele é pressionado para entender o que aquela área da sociedade está pretendendo. Portanto, o jornal local menciona o que está acontecendo, faz uma certa pressão sobre o que ele está fazendo lá, ou seja, democraticamente nós fazemos um esforço, além de um lobby saudável também de convencimento e tentativa de mudança dessa postura. Então, nesse caso, nós já estivemos com o vice-presidente Temer, nós já tivemos com vários participantes da comissão, dizendo claramente qual é a posição da associação. E estamos envolvendo também a confederação das associações comerciais para que seja feito o mesmo trabalho em todos os outros estados. São 2.200 associações no Brasil, que desde que seja possível essa convergência, a gente já está fazendo com que isso aconteça. Então, essa é a maneira como se opera. Uma outra coisa importante também... Sobre o código, eu queria dizer o seguinte, é importante, telespectador, quando se fala que o código vai fazer a justiça mais rápida, não é verdade, porque na prática ela poderia ser mais rápida já com os instrumentos que nós temos hoje, se houvesse, enfim, maior disposição. Eu reconheço que o Poder Judiciário está com muitos problemas, com muita pressão de casos que vão chegando, mas nós sabemos perfeitamente que se os prazos fossem seguidos, não só para os advogados, mas para também os magistrados, nós estaríamos com a solução. Isso de dizer que a justiça passa a ser mais rápida, eliminando-se o direito de defesa, que na Constituição foi colocado que, no artigo 5º, inciso 55, fica assegurada a ampla defesa. Esse adjetivo está no texto constitucional. O que o projeto pretende é retirar a defesa, praticamente concentrar tudo na visão de um juiz, o que representa, em última análise, que aquele saudável sistema do duplo grau de jurisdição, um juiz de primeira instância que tem menos experiência. Eu examinei 3 concursos de magistratura e sei como eles são preparados tecnicamente, mas tem que adquirir a experiência em um tribunal onde ele já tem mais experiência e que é um órgão colegiado, que dá segurança, porque não é só celeridade que precisa ser no processo, é segurança. E a segurança só é dada tendo esta ampla defesa. E por isso a posição da ação comercial me parece cristalina, nítida, e com a força que tem no Brasil inteiro, eu creio que poderá exercer uma saudável pressão sobre o Congresso Nacional. Esse é muito importante, uma das ações. A outra é o caso das obrigações acessórias. Né? Nós acabamos de receber um trabalho de uma grande empresa de consultoria, auditoria. Eu acho que devemos falar, a Pricewaterhouse fez gratuitamente esse trabalho. Conheço o trabalho. E fez um levantamento excelente de todas as duplicidades, as formas. O mesmo assunto é tratado 3, 4 vezes no nível federal, no nível estadual, o municipal faz isso de outra forma. Ou seja, nós temos hoje um levantamento que mostra que 4% do custo das empresas, em média, é para a administração do pagamento dos impostos. Não é o pagamento, não é a obrigação principal. Quer dizer, a obrigação é você gerenciar essa história toda custa. Nós estamos num momento de uma guerra comercial. Quer dizer, o Brasil entra nessa guerra pesado, carregando entulho, carregando alguma coisa que não ajuda em nada. Né? E mais, o próprio governo hoje, e esse é um fato importante também, o governo federal, estadual e municipal também já não aguentam mais essa duplicidade. No mundo digital, você tem uma repetição de... É tão absurdo, quer dizer, quando a Receita consegue fazer com que a gente nem precise mais preencher o pagamento o formulário completo do imposto de renda. Quer dizer, existem meios, quando se quer, para fazer com que a coisa seja rápida, não é? Rápida e eficaz e eficiente. Agora, então nós estamos envolvidos nisso. Foi formado um grupo de trabalho entre o governo estadual, governo municipal e federal, e nós vamos analisar ponto por ponto dessas ações das acessórias. Eu acho muito importante, Rogério, eu sempre disse
que o servidor público da Fazenda recebe para fazer a parte administrativa. Sim. Nós, contribuintes, nós fazemos o trabalho que eles deveriam fazer, porque as obrigações é para servir a eles. Sim. E ainda corremos o risco de sermos multados e temos toda espécie de pressão se não fizermos corretamente, porque não interpretamos bem uma vírgula aqui ou um parágrafo ali. O que representa? E fora a penalidade. Se nós somarmos a penalidade das obrigações acessórias, passam por a penalidade do não pagamento de tributos. Existem determinadas penalidades acessórias, obrigações acessórias, que são superiores à falta de pagamento e à sonegação mesmo. Quer dizer, porque há um tratamento diferente entre falta de pagamento, inadimplência e sonegação, por exemplo, no imposto de renda, mas as obrigações acessórias. Eu acho que esse trabalho é uma forma de realmente facilitar e eliminar o custo do Brasil. Um trabalho admirável da associação. Eu acredito que esse trabalho é uma cunha que se abre para que se estreite uma ligação verdadeira. A associação não pode ser contra pagamento de imposto. Quer dizer, eu já ouvi essa tolice algumas vezes, não é esse. Apesar do impostômetro. Não, o impostômetro é didático. Aliás, é de uma utilidade, é profilático. É profilático, exatamente. E outra, não ofende ninguém. Aquilo lá está dando ao cidadão um direito que ele tem constitucional. Saber quanto paga é um direito constitucional. Mas, então, nós estamos num momento extremamente importante. Quer dizer, esse grupo de trabalho é uma cunha. Acho que com confiança, né, quando você começa a perceber que a intenção é efetivamente de melhorar a vida, as coisas começam a se abrir. Eu tenho muita esperança que esse grupo vai fazer com que as coisas melhorem nesse aspecto, já que redução da carga tributária, nesse momento, falar nisso é um... Agora, eu estou convencido, Rogério, que se nós conseguirmos reduzir a carga burocrática, nós vamos conseguir reduzir a carga tributária. Aliás, é a linha do nosso livro que eu entreguei. Porque hoje a carga burocrática, todo mundo precisa de dinheiro. Sim. E há um pensador alemão, um juiz filósofo alemão, Konrad Hess, que diz: a necessidade não conhece princípios. Quando o governo precisa de dinheiro, não conhece princípios, passa por cima de princípios constitucionais e diz: eu preciso. Isso é definido pela carga burocrática. E se nós conseguirmos efetivamente reduzir, estaremos fazendo um excelente trabalho para o Brasil. Esse é um trabalho importante que nós estamos envolvidos. E aquele trabalho permanente na micro e pequena empresa. Sabe muito bem que a legislação toda do microempreendedor individual passou pela associação. O estatuto da pequena empresa também é alguma coisa que nasceu lá. Tem uma série de outros assuntos. Tem um assunto importante também, que é o cadastro positivo. Nós estamos enfrentando uma série de dificuldades aí, mas nós vamos chegar, porque as coisas quando fazem sentido não tem jeito, né? Tem um momento que aquilo é como a lei da gravidade, num determinado momento ele vai atuar. E é de novo aquela história, o brasileiro é bom pagador, nós temos que privilegiar esse bom pagador, não é isso? E com isso todos ganham, nós vamos ter no devido tempo uma redução importante da carga. Eu, caro Rogério, agradeço muito a participação sua no programa, que certamente esclareceu a todos os telespectadores o que a Associação Comercial tem feito de bom para os empreendedores e para todo o Brasil. Espero os nossos telespectadores no próximo domingo. Está terminado o nosso programa.